Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana e hoje a gente tem um quadro novo e o primeiro episódio do ano com uma convidada. No episódio 63 do podcast, que foi no ano passado, em agosto, eu e o Pablo a gente iniciou, né, esse quadro, mas só eu e ele, né, só eu e tu? Exatamente, só eu e tu, e assim, a gente iniciou bem iniciado, né, Thay? Foi um chute pro universo, entendeu? De tipo, se rolar, rolou, e se não rolar, tá tudo bem. O legal é que o universo respondeu. Exato, e eu tenho apego com essa ideia, então a gente voltou, tentando emplacar essa ideia esse ano. Basicamente, a gente quer fazer esse quadro que chama Conta Pra Nós, que nada mais é do que episódios mais descomplicados, mais informais, mais de boinhas, com convidados sempre, que vão contar as suas histórias. E aí essas histórias é assim, tudo que tiver a ver com alimentação, com nutrição, com comida, com vida pessoal, vida profissional, o que for. Histórias que sejam interessantes de se ouvir. Aquele tipo de história que a gente troca no bar com os amigos, mas por que não ir pro podcast que fala sobre nutrição na vida contemporânea? Tem tudo a ver. Então hoje a gente tem a nossa primeira convidada do quadro, estreando o quadro com a gente, que é a Fernanda, que já passou pelo pod em vários episódios, ela é colaboradora do Nosso Comunica, mas mesmo assim eu vou te pedir, Fê, para se apresentar, daquele contexto básico, e aí a gente já toca pra história. Legal, então tô bem feliz aqui, Fernanda, tô bem feliz em estar estreando esse quadro, tem uma história bem bacana para trazer, já me prontifiquei porque eu acredito que ela precisa ser compartilhada mesmo. E sou colaboradora do Nosso Comunica, entrei recentemente, acabei de preparar minha segunda intervenção, agora essa semana ainda, e tô animada. Sou nutricionista também e moro em Florianópolis. Ó, a gente conseguiu, pelo menos, sair de Porto Alegre. Um pouco. Porto Alegre e Rio Grande do Sul, né? Porque a gente tava encantado. A gente já deu um bom passo. A gente foi ali um pouquinho mais pra cima e daqui a pouco a gente tá lá na Bahia. Tá rolando. Uns 500 quilômetros a gente andou. Que coisa louca, né? A gente, assim, é meio territorialista, a gente é meio apegado. Que horror, não, a gente tá tentando, Pablo. Não vem com esse papo. É verdade. A gente sempre foi contra, a gente só não consegue, mas a gente sempre foi contra ser assim. A gente tenta. Bom, Pablo, vamos ouvir a Fê e a sua história? Vamos ouvir a Fê. A Fê é uma querida, né, Fê? Eu tô bem ansioso pra escutar a tua história, porque eu sei que tu é uma pessoa, assim, super engajada na nutrição, né, desde que eu te conheço, e, assim, só espero coisas legais vindas de ti. Sempre fico pensando, o que será que a Fê tem pra dizer sobre isso? Ansioso. Aí, importante, tá? A gente não sabe que história a Fê vai trazer nada, zero contexto. Ela falou, tem uma história. A gente falou, vamos gravar. Então, a gente não sabe nada. A ideia é justamente a gente ter a nossa reação na hora, né? Então, é isso aí. Que bom que vocês confiam em mim. Fico bem feliz. Seguinte, então, pessoal. Para contextualizar um pouco, eu nasci em 1991 e tenho 31 anos. Vai ser uma história aí que vai contar um pouco da minha introdução alimentar. Então, uma história bem íntima, uma história bem pessoal. E acho que vai ser interessante a gente trazer, né, explorar as camadas disso aqui nesse episódio. Então, eu sou a filha mais velha, nasci de uma mãe que na época tinha 21 anos, meu pai 20, ambos trabalhavam bastante, eram jovens, né? E aí minha mãe ali, quando eu tinha uns 3 ou 4 meses, ela já precisou voltar a trabalhar. E junto com isso, me deixar numa creche o dia todo. E aí, inevitavelmente, entrou a fórmula infantil, ainda que ela mantivesse, quando estivesse em casa, o leite materno. E na época, né, a gente pensa assim, um casal jovem, que tinha acabado de casar, não tinha tanta tecnologia assim em casa, um casal da classe trabalhadora, morando no interior do Rio Grande do Sul, né? Então era aquela situação assim, de não ter máquina de lavar, lavava as fraldas de pano à mão, não tinha liquidificador, não tinha muitos eletrodomésticos. Então, para a gente contextualizar um pouquinho de como era a vida
né, desse casal com essa criança Casal pequenininha. raiz. Exatamente, né? Que começou ali do zero. E aí era no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que se chama São Marcos, fica na Serra Gaúcha, nasci lá. E os meus avós também moravam lá, os pais da minha mãe, e eles têm essa cultura de plantar. Ainda que eles morassem na cidade, não na zona rural, eles tinham uma horta e tentavam plantar de tudo ali, inclusive como uma forma de economia, né? E ali, como minha mãe precisou, né, trabalhar, me colocou na creche, enfim, fórmula infantil, um pouco de leite materno, a minha introdução alimentar foi um pouco precoce, né? Pelo que ela me conta ali, 3, 4 meses, ela já me oferecia suco, vegetais ali da horta dos meus avós, mingau de aveia, polenta, caldinho de feijão, essas coisas, né? E aí eu fui crescendo, né? E aí é importante fazer um parênteses aqui, que eu fui da geração que cresceu com biotônico Fontoura, né? Com a ideia que o Danoninho valia um bifinho, né? Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho dessa E mais um problemática. contextinho também, para quem não é da área, enfim, não tá muito ligado na alimentação infantil, normalmente, né, a gente recomenda que a alimentação da criança, a alimentação de outra coisa que não seja leite materno, inicia-se a partir dos 6 meses, que ela já tá mais formada, né, mas isso, por mais que seja um conhecimento já de bastante tempo, na nossa época, eu sou de 93, a minha mãe também recebeu orientação de me dar suco aos 4 meses, enfim. Então isso está sendo cada vez mais falado, mas não é a melhor recomendação, mas vivemos isso e era o que foi possível, né, na época. Exato. A gente tem praticamente uma escadinha, né? Porque eu sou de 89, é a mesma coisa. E também, eu lembro que até tem recomendação para crianças de 5 meses, né? Sim. Que tem aleitamento, que não tem fórmula ou leite materno, e é ofertado leite de vaca, até aceito algum tipo de introdução precoce, que a gente chama, né? Mas, Fê, tu chegou a passar pela experiência do óleo de peixe? Alguma coisa assim? Não, já ouvi falar, mas não comigo. Nossa, isso é hardcore, esse daí, meu Deus do céu. Esse eu não vivi também. Esse é tenso, óleo de rícino, umas coisas assim meio... Por quê, né? Mas enfim. E aí, a grande questão, né, que a história, né, até agora foi uma contextualização. A história, de fato, né, é que eu acredito, né, pela história ali, pelo que minha mãe falou das características de como eu me comportava, que eu já esboçava sorriso, eu já olhava com interesse, então eu imagino que era já ali mais perto dos 6, 8 meses, segundo ela, assim, eu batia umas palminhas, então eu imagino que eu tinha mais ou menos essa idade aí, talvez entre 6 e 10 meses, eu comecei a receber Danoninho como parte da minha alimentação, né? O Danoninho ali, o de morango, aquele potinho vermelho, aquele que todo mundo conhece, e que existe desde 1967, Nossa. se eu não me engano. Eu pesquisei aqui, dei uma pesquisadinha aqui para esse episódio. Então, ele é muito antigo, né? E aí, esse Danoninho, ele começou a aparecer na minha alimentação. E, gente, sempre foi um alimento caro, até hoje. Né? Ele não é um alimento barato, ele não é um alimento, assim, tranquilo de ser comprado. Mas imagino eu que meus pais entendiam, devido todo ao marketing, a propaganda ali, que ele era importante para o crescimento de uma criança, né? E então, como aquilo era custoso de bancar naquela época, introduzir na alimentação diária, a minha mãe teve uma ideia. E agora eu peço para vocês que estão ouvindo, eu peço que respirem fundo, porque eu vou dar um tom de emoção aqui para encenar isso. Eu tô nervosa. A minha mãe, ela, então, né, assim, entendendo que, bom, era saudável, o Danoninho, mas ao mesmo tempo era muito caro, a minha mãe, ela tentou criar uma receita, tá? Para adaptar financeiramente isso. Gente, ela pegava uma cenoura da horta dos meus avós, dos pais dela, e ela ralava, segundo ela, num ralo bem fininho. Ela disse que no começo ela nem tinha ralador, que ela ralava com a faquinha mesmo. Assim. Ela ralava a cenoura no ralo bem fininho. Pegava um paninho... Bem miudinho. Pegava um paninho de prato e colocava essa cenoura ali dentro bem raladinha e dava uma torcidinha para extrair ali o supra-sumo do suco da cenoura. Lembrando que eu falei que eles não tinham eletrodomésticos em casa, né? Direito. Então ela não tinha liquidificador. Ela precisava fazer isso para extrair o suco da cenoura.
E aí, sabe o que ela fazia com aquele suco de cenoura? Ela pegava, fazia um mingauzinho de leite, farinha de aveia, botava esse suco de cenoura. E vocês adivinhem como ela me Ai, oferecia? Jesus. Tem ideia? Não. Eu não quero chutar, na verdade. Ela botava dentro do potinho do Danoninho pra me oferecer. Olha! Genial. E segundo ela teve essa ideia, por quê? Porque os meus olhinhos brilhavam e minhas palminhas batiam ao ver o potinho vermelho. Gente, 6, 7, 8 meses de idade, ela disse que eu tinha essa capacidade. E agora me ajudem a explorar as diversas camadas que essa história Gente, tem. o que uma embalagem não faz, né? Exatamente. Primeiro, é uma história muito fofa pelo afeto, né? Todo o cuidado, o trabalho que a tua mãe tinha, né? Exato. Que é uma coisa assim, uma manufatura, um tempo dedicado para proporcionar o afeto em Não, forma me deu de preguiça comida. só de pensar em ficar, primeiro, cortando aquela cenoura em mini pedaços e espremendo a cenoura, que não é uma coisa super cheia de suco, né? Então, assim, meu Deus do Agora, céu. por outro lado, é meio triste, Exato. porque é o Danone, sabe? Tipo, ela não precisava passar por isso. Nossa. Se ela soubesse, né, Exato. tivesse esse conhecimento de que Danone não merece isso tudo. Não, mas é super Exatamente. compreensível. Vocês que Super. estão escutando agora vai passar a propaganda que dava na década de 90, que a gente escutou durante muito tempo. A minha mãe sempre fala que Danoninho vale por um bifinho. Eu peço Danoninho, ela tenta me dar outra marca. Que incoerência. Quem usa a cabeça prefere Danoninho, aquele que vale por um bifinho. Então, assim, isso era o que a gente escutava, que os nossos pais escutavam, parentes, todo mundo escutava e pegava, sabe? Ou seja, não tinha nenhum marco regulatório para dizer coisas que a gente já tem hoje em dia, né, Fê? Exato, exatamente. E aí eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada aí sobre essa relação do Danoninho, que, se não me engano, foi lançada em 1967, como eu falei antes. E aí ele veio para o Brasil com uma campanha publicitária enorme, massiva, que inclusive foi premiada lá na década de 70. Né, que falava, muito bem feita, né? Que falava que equivalia a um bifinho. No entanto, eu achei que tinha durado bastante essa campanha publicitária, mas ela foi famosa porque, de fato, ela foi impactante e ela foi, assim, muito original para a época e também porque ela foi muito polêmica. Né? Então, assim, parece que um pouco tempo depois, os órgãos regulatórios de saúde e nutrição na época entraram, né, contra, assim, né, contestando essa propaganda, porque ele falava que equivalia a um bifinho, mas os profissionais, né, na época ali de saúde falaram, olha, equivale a um bifinho de 180 gramas só a nível calórico, ponto final, não tem como utilizar isso. E aí, gente, perversamente, o que eles fizeram? Se adaptaram, né? E aí, uma propaganda ali em 1989 que eu vi, que é a Me dá um Danoninho, que é daquela musiquinha, tem ferro, fósforo, cálcio, não sei o que lá. O que acontece? Ele fala que são crianças cantando, Claro. Né? São crianças cantando sobre o benefício, que aquilo vai ajudar a crescer, a dar inteligência, que é isso que a criança precisa. Então, são várias criancinhas Já é cantando. uma coisa apelativa. Usar a criança, Exatamente. Né? E ao final, minha gente, uma criança, lá bem bonitinha no meio de todas as outras, fala assim, você acabou de ouvir bifinho com oferecimento do Danoninho. Você acabou de ouvir o bifinho. Oferecimento Danoninho. Aquele. Eles botaram o nome da canção de bifinho. Os caras colocaram para conseguir royalty. Usar a palavra. Exato. Nossa, Exato. gente, que raiva de publicitário. Eles adaptaram isso sem cometer, digamos, nenhum crime. Né? Eles não se destinaram àquele alimento comparando mais ao bife, mas eles usaram o nome da canção como bifinho. Né? E com o oferecimento de Danoninho, pela voz de uma criança. Né? Então, assim, é uma coisa Escusa. com tons requintados de crueldade. É diabólico, né? É uma coisa escusa. É diabólico e genial, né? Assim, tipo, como o trabalho da publicidade, o resultado que eles tinham que entregar foi muito bem entregue, né?
A genialidade do certeza. mal, É, né? Assim, sob a Exato. nossa ótica, porque pra eles é claro. super boa, né? Óbvio Sim, também, né? ótica de A grande Nutri, sabe o né. que que isso me lembra? Isso me lembra muito aquele seriado Mad Men. Eu não vi. Porque é um seriado que conta Sim. a história, basicamente, né, da publicidade e propaganda sobre uma ótica central, mas tem outros aspectos que ele elabora sobre os personagens, sobre a sociedade, a humanidade. Entretanto, tem várias questões assim, inclusive de outras marcas gigantescas como Coca-Cola, Marlboro, etc e tal, que é para tentar usar um subterfúgio na narrativa como a narrativa, Uhum. que é basicamente isso. Meu, gente do céu, chocante, É. chocante, 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 chocante. Exatamente. E aí, pesquisando ainda mais aí sobre o Danoninho aí na década de 70, 80, eles tinham encartes que vendiam assim, né, como propaganda junto. Eu não entendi ao certo se vinham livretinhos junto, ou se vinham brinquedos junto ali com a embalagem, mas pode ser que sim. E aí, o que que acontece? Eles sugeriam, além de ser um alimento saudável, era um alimento que equivalia a um bifinho e a uma brincadeira depois. Então, eles ensinavam como armazenar, como guardar, incentivavam guardar essas embalagens para elas virarem brinquedos. Então, tem encartes ensinando a fazer binóculos, tem encartes ensinando a fazer telefone sem Reciclagem. Eu fio. lembro do Então, dá telefone uma sem utilidade. fio. Eu Exato, lembro. exato. Então, continuar dando uma utilidade também como uma forma de marketing, de propaganda ali, porque a embalagem vermelha, né? Então, a embalagem vermelha que em mim ali com 6, 8 meses já me Sim. despertava uma alegria, já fazia brilhar meus olhinhos e bater as palminhas, né? Então, assim, e aí eu lembro muito, e aí eu queria ver se era da cultura de vocês também, mas pelo menos nessa minha cidade, as pessoas elas enfeitavam a frente das casas na véspera de Natal, ao invés de utilizar bolinhas de Natal nas árvores na frente de casa, elas faziam um furinho nos potinhos de iogurte, de danoninho, botavam um fio de nylon e penduravam. Então ficava aquele arbusto ali cortado assim, no capricho em forma de um pinheirinho, e elas penduravam ali aqueles danoninhos. Elas iam, que Vermelhinho, fofo, Aham, né, um tem monte de tudo a ver. batatinha vermelha, super É, natalino, né, Thay? super. vermelho. Super Exato, natalino. exatamente. Lembro também de na escola, então eu estudei em 6, 7 escolas diferentes no ensino fundamental. Então, assim, eu conheci muitos professores, muitas realidades. E eu lembro que algumas professoras pediam pra gente guardar aquele potinho de iogurte, de danoninho, pra gente levar, assim, de tempos em tempos, e ela fazer brinquedos, fazer reciclagem, e também, às vezes, para plantar o nosso feijãozinho, o Ah, algodãozinho ali dentro Aham, do potinho do no Danoninho. potinho da Então, a gente via Danoninho. potinho de Danoninho na TV, no supermercado, no pinheirinho de Natal, na escola, em todos os lugares, né? Então, a gente fala muito de status. Aí, quando a gente vê essa leitura, a gente entende, minha mãe, na época, se esforçou para fazer o melhor claro, ali também, total. dentro de um contexto cultural, né? Então, assim, por que ela guardava aqueles potinhos, né? Porque já era da cultura dela guardar esses potinhos para o Natal, né? Então, ela tem muitas camadas, realmente, aí, Isso, na isso era história. sinônimo de qualidade, né? Querendo ou não, assim, De sobre uma ótica de cuidado. que cuidado, qualidade, porque assim, por mais que hoje a gente tenha leitura, e no passado alguns profissionais da saúde também tiveram, tanto que eles utilizaram o subterfúgio da música Bifinho. A maior parte das pessoas talvez não tenha tido acesso a tempo suficiente, até porque a gente fala de um período que a notícia ela se propagava por normalmente rádio, televisão e jornal. Então, se isso não tivesse sido noticiado, não ia saber, foi barrada a notícia do Danoninho. Então, aquilo continuava sendo um sinônimo de qualidade, cuidado com meu filho, Mas sabe? ainda deve Pô, ser, vou né, enfeitar Pablo? aqui. Para muita Sim, gente. Não é Ah, com como se todo certeza. mundo tivesse chegado à informação de que Danoninho, por ser é, industrial e conter muito açúcar e blá blá blá, e corantes e aditivos, né? Ainda deve ser assim. Ah, é Sabe por que iogurte, é assim, né? Thay? É bom. Porque a gente tem hoje em dia, não é a mesma coisa, óbvio que não é. A gente está falando de produto ultraprocessado, mas a gente tem hoje em dia, por exemplo, muitas avós, tias, mães que entram dentro do contexto da troca do leite materno pela fórmula. Sim, sim. Com esse sinônimo de cuidado, porque o meu leite é fraco, Uhum. escuto um monte de coisas relacionadas à capacidade de nutrir o meu filho, então acaba tendo esse, né, eu quero cuidar, eu quero promover o maior tipo de nutrição possível.
E a alegria também, né? Porque daí dá uma mamadeira ali, a criança às vezes associa ao alimento e fica feliz. E por muito tempo isso foi também sinônimo de qualidade e cuidado, né? A fórmula é muito completa, né? Então, e cara, então assim, nossa, eu consigo pagar isso e fornecer, né? E a lata vende, E né? tem uma embalagem ali já. que diz que tem ferro, que tem tudo, completíssima, né? Então, E aí fica uma ótima opção, né? Muito boa essa história. exatamente. Porque é isso que tu falou, assim, tem muitas camadas. Pra quem é nutri, tem mais camada ainda, né? A gente vai indo. Com certeza, com certeza. No primeiro dia de aula da nutrição, na Universidade Federal de Santa Catarina, né, na UFSC, que eu me formei, na aula de cultura e hábitos alimentares, não lembro da disciplina, mas os dois professores botaram a gente sentar numa roda, né, a nutrição tem muito isso, né, da educação popular e saúde, sentar em roda, falar das suas histórias, e aí todo mundo, conte uma história sua, né, relacionada à alimentação. Eu contei essa história, eu lembro do professor, da professora, assim, engasgados. Minha colega que tinha sido publicitária antes de entrar na nutrição também ali com a voz embargada. Então, assim, realmente é chocante, é muito mais chocante para a gente que estuda, né, isso, mas ela apresenta, assim, uma realidade que, sim, até hoje, né, é entendido como um alimento saudável. E se não me falha a memória, isso não deu tempo de eu pesquisar, mas eu lembro de ver em algum momento durante a faculdade, eu pesquisei no site da Danone e eles colocaram em algum momento, assim, em letras miúdas, que o Danoninho era recomendado para crianças acima dos 4 anos. Né? Então, assim, claro, né, pela composição nutricional, de fato, né, seriam para crianças mais velhas, ou nem recomendado para criança, né, na verdade, mas imagina para os bebês, né? Então é facinho, é uma colherinha que entra fácil ali, dá 2, 3 colheradas, que é o tamanhinho ali do estômago de uma criança pequenininha. Então, assim, e olha essa genial, frase, né? Se tu vê a frase, é recomendado para... Então a gente tá realmente... Não é só que, tipo, não é recomendado para menores. Não é isso. É recomendado para crianças de 4 anos. Ou a partir de 4 anos, né? Ou seja, é bom e a partir dos 4 anos, né? E não dizendo não dar para o seu filho menor de 4 anos. Né? Não é isso. Exato, bem isso. Até a frase é enganatória, né? Com certeza. Mas é isso, assim, né? Essa história eu acho ela realmente bastante impactante, né? E é importante, assim, a gente resgatar um pouco como é que foi a nossa história com os alimentos ultraprocessados, né? Então, cada um de nós provavelmente tem algo. Não, e vou te dizer, Fê, tu comentou que tu contou essa história na tua primeira aula de nutrição da faculdade, como aluna. Foi, sim. Sim, como aluna. Se tu contasse essa história como sendo impactante para mim, Tayana, quando eu entrei na faculdade, ela não seria tanto. Porque o meu conhecimento do malefício dos produtos ultraprocessados e entender isso foi na faculdade. Eu não tinha nenhum conhecimento anterior. E eu me alimentava de muitos produtos ultraprocessados sem saber, né? Sem conhecê-los. Sem saber que eles eram ruins ou bons, ou enfim. Então, eu ia ficar tipo, tá... ok, entendeu? É danoninho, né? Tá tudo bem, sabe assim? A leitura que eu fiz na época foi muito mais no sentido, nossa, que bonito, olha o esforço da minha mãe, tadinha. Foi essa interpretação, eu não consegui, de fato, atingir essas camadas. Isso foi ao longo, né? Os professores, eles trouxeram esse debate, então virou um debate, tipo, a aula inteira, pelo que eu lembro, assim, né, de tudo isso. Mas, de fato, assim, né, é bacana a gente trazer essas histórias, né, muito massa esse quadro, porque a gente consegue elaborar, né, ver várias outras faces dessa história. Total. Eu tô tão empolgada. Com certeza, é um troço muito empolgante, né, tá? E olha só, a gente não teria, assim, porque a minha introdução alimentar, por mais que ela provavelmente tenha sido com alimentos ultraprocessados, ela não teve essa simbologia do cuidado que a mãe da Fê teve. Teve outros cuidados, mas não o mesmo, óbvio, né? Então, assim, isso é uma coisa super única, exclusiva, que é tão importante ter, até mesmo perpetuado aqui enquanto áudio, né? Esse diálogo, porque afinal de contas isso é uma característica única. Única, sim. E pensando no contexto até que vocês estavam falando de não conseguir fazer todo esse retrospecto enquanto graduando, etc., teve toda uma construção da legislação em si também, né? Sim. Até mesmo para a sociedade conseguir falar, olha, ou melhor, criar mecanismos para conseguir barrar esse tipo de subversão do sentimento para a nutrição.
Claro, claro. E até dissociar ali o produto alimentício a um brinquedo. Então eu lembro muito, assim, de que era muito frequente você comprar um iogurte e vir um brinquedo, um sucrilhos e vir um brinquedo. Isso também foi reduzindo, né? E foi sendo E era barrado muito também ao longo divertido, do né? O tempo. Danoninho, ele tinha a versão que já vinha com o palitinho e tu congelava. Eu não lembro do Sim, nome que eles exato. vendiam, mas era danoninho congelado, nada demais. Mas a propaganda era fofa, num Exatamente. iglu com umas crianças fofas. E É. eu adorava, porque Uhum. geladinho e sorvetinho. Sorvetinho! E mudava a cor do Isso, potinho, ficava né? Era um azul, eu potinho de uma cor acho. É. diferente. Então, olha como a gente lembra, olha os Aham. detalhes, né, que a gente consegue lembrar dessa história, que fez parte do nosso desenvolvimento, né? Então, isso são coisas que a gente nunca mais vai esquecer. E aí, como sinônimo de carinho, mas também de, poxa, né? Que perversão. Total. É lavagem cerebral social, assim. Exato. Basicamente, sabe? As pessoas têm carinho por uma coisa que foram dizendo para elas, olha, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. E assim, é uma coisa, como eu costumo falar para meus pacientes, é desenvolvido para que seja palatável. Eles não fazem uma Sim, coisa que tu não vai sentir sabor, não vai sentir prazer em comer, porque é super doce, contém gorduras que tu vai conseguir absorver o sabor mais fácil, de uma maneira mais otimizada, etc, etc. Corantes para chamar atenção. Então, assim, até a parte da visual, assim, que nem vocês falaram da embalagem, putz, cara, e é verdade, tem a questão do bebê, quando ele começa a enxergar algumas cores, daqui a pouco o vermelho, não sei se é uma exato. delas, sabe? E cabe na mãozinha, né? Ele Cabe segura, na É ele segura, gostoso mãozinha. de ele segurar. mete a mão dele ali dentro se ele quiser, porque ele é um É, come bebezinho, com a mão, né? né? Leva até a boca, é levinho, então assim, é perverso. Não, e outra, já é uma porta de entrada para outras marcas ali deles mesmo, né? Porque É, já vai pro outro depois, né? eu ia falar isso, não é como se só o Danoninho fosse aqui o problema, né, gente? Não é isso. Não é o Danoninho o vilão único dessa história, mas é, como o Com Pablo falou, certeza. talvez a porta de entrada para muita coisa e ficou marcado muito por conta justamente da publicidade, né? Mas muitos outros também tiveram E essa característica, né? eu tô lembrando que eu não sei se é da marca Danone, mas eu lembro que tinha eu acho que era, que mudaram a embalagem para elas ser aquelas que tem um biquinho como se fosse um canudinho e daí aperta assim na mão. Não sei. Puxa, como é que eu vou explicar? Ela não é naquele formato de plástico duro ali, ela é um plastiquinho mole, né? E aí ela fica como se fosse um pacotinho Ah, ali. sim. E aí ela tem um Uhum. biquinho. Você arranca o biquinho e chupa como se fosse ali Sacolé. um mamazinho, né? Como se fosse um sacolé, exatamente. Então teve várias versões de embalagens, né? De iogurtes e de alimentos parecidos, também tentando facilitar aí o acesso da pega da criança. E a gente tem bem nessa faixa etária aí de que a criança pequena ela é associada ao aleitamento, né? Ou seja, derivados de leite em si, eles acabam entrando especificamente dentro da oferta dessas crianças, ou seja, a propaganda é muito mais direcionada. Sim. Outro alimento que eu lembrei que eu lembro que os adultos da minha família associavam como positivo era a bisnaguinha, que é só um mini pão, Uhum. né? Assim, né? E tá tudo bem com pão. Ele E só super, super caro. Não é mas só um mini era um pão, pãozinho, é um mini pão muito caro. um pãozinho fácil de, né, lanche e durava bastante. Por que será que durava bastante? E tal, então era positivo, né? Ah, bisnaguinha, pãozinho de criança, assim. Mas não, né? Mas não, Mas não, porém não. mas não. Não é só isso também, né? Porque outros derivados foram criados para crianças, né? Por exemplo, tu tem o Nugget, daí tem o Nuggets Kid, Aham. daí tu tem, sei Não faz lá, nem um sentido, né? hambúrguer. Tem o hambúrguer ou seja, é uma adaptação daquele alimento que a gente sabe que a criança, ela a partir de 6 meses, ela já pode tomar os devidos cuidados com sal e outros temperos, algumas coisas assim, ela já pode comer a alimentação da família e deve. Porque não precisa ser feita uma alimentação diferente para a criança, tem que ter cuidado com a consistência, etc, etc. Mas não é uma comida para um ser diferente. A criança Uhum.
é um ser humano e faz parte do contexto da família. E tem que comer a comida que a família Sim. culturalmente aceita, etc, etc. Só que também essa parte, esse trecho específico que eu falei, que é culturalmente aceita, a gente tem que entender que às vezes o cultural dessa família já vem do Danoninho, já vem do Nugget, já vem. Sim. E daí que começa a questão, né? Que a gente falei da lavagem cerebral. Isso daí Tudo já um vem histórico, né? de. Exatamente, gerações. De Uhum. gerações. Afinal de contas, a gente tem algumas bebidas gaseificadas que são tão enraizadas no contexto da sociedade justamente por causa disso, porque, tem que tomar, tarará, tarará, porque é muito bom, etc, etc, né? E É por que aí nem vai. a, é que nem a maçã da Mônica, tava lembrando disso também, né? É maçã, só que tem Mônica na É frente. maçã, tem Então uma embalagem compram. transparente com desenho. Então compram pra criança e a criança gosta mais da maçã da Mônica, mas é literalmente A do uma maçã. Seninha, sabe? É só uma maçã. Aqui em Santa Catarina tem uma marca que é Merendinha. Então, assim, já fica a dica, né, pra levar de merendinha. Sim, já tá tipo direto, assim, né? É isso, não precisa pensar. Exato, É, bem claro. tipo, tá aqui pronto, não precisa nem fazer comida, não precisa do lanche, não precisa do lanche. Mas é um assunto super complexo, né? Super. Eu ia dizer, a gente estreou Exato. muito bem esse episódio. A gente debateu super uma história. Não é simples que eu quero dizer, porque ela tem vários detalhes, mas assim, sabe? Tanta gente deve ter vivido histórias parecidas que Corriqueira, sabe? sabe? Que tem uma similaridade, que tem uma vivência, que tem uma proximidade. E aí eu queria já engatar, assim, deixar um recado pra galera que tá nos ouvindo, que a gente chamou a Fê aqui porque a gente trouxe a ideia do quadro e a Fê se disponibilizou a contar a história pra gente. E tá aqui com a gente, mas a gente quer que as pessoas, todas, possam participar desse quadro, né? Não é só quem já esteve no podcast e Nutris. A gente quer histórias de relação com comida, de relação com alimentação, de relação até com nutrição, pode ser positiva, pode ser negativa, enfim. Mas a gente quer que vocês participem, que a gente quer contar a história de vocês. Então, pra Fê, é tranquilo ela vir aqui participar, né? Enfim, gravar junto com a gente. Mas se vocês quiserem participar, quiserem mandar a história de vocês pra gente, vocês podem mandar lá no Instagram. Escreve a história, a gente lê na íntegra, comenta, conversa, debate a história. E quem quiser participar, realmente gravar com a gente, falem conosco. A gente tá super aberto, a gente quer trazer mais pessoas pro podcast, mais vivências. Isso aí. E se por acaso tu, assim como eu, a Thay e a Fê, também teve algum alimento que meio que te ofereciam quando tu era criança e tu tem, entre aspas, não um afeto, mas uma lembrança de que aquilo era associado a crianças, comenta lá. Comenta assim, nós da nutrição, eu comia tal coisa, ou manda pra gente que a gente tenta trazer de alguma forma aqui no próximo, Comenta no na post, próxima que a narrações. gente Pode divulgou com ser a no carinha da post, Fê, assim, bem isso. grande. Bem bacana, assim, pra gente ter uma interação legal com vocês. Então é isso, pessoal. Fê, muito obrigado por vir aqui trazer essa história Obrigada também. História linda. Eu falei lá no início do episódio, vocês que estão ouvindo são testemunhas, não tem erro. A Fê veio e foi assim, ó, um baita debate, foi super bacana. Obrigado para quem tá ouvindo aí. Se vocês nos acompanham nas redes sociais, a gente também agradece. Para quem compartilha, a gente tá tendo um feedback super legal de vocês, principalmente no Instagram, mas o pessoal também tá começando a bombar bastante no TikTok. Entrem lá. Em todas as redes sociais vocês nos encontram por Nós da Nutricão, ou digitem só Nós com Z e vocês já vão nos encontrar. Em geral é bem fácil mesmo, né, Thay? Isso. Fê, eu queria realmente te agradecer por ter topado participar desse quadro e contar a tua história. Eu adorei. Manda um beijo pra tua mãe, porque ela foi incrível. Ela foi incrível em ficar esmagando cenoura. Sério, eu adorei. É muita dedicação, eu quero que tu coloque... entendeu? É verdade. Eu quero que tu coloque ela pra escutar depois desse episódio, hein? Com certeza, com certeza. Ela vai ser uma surpresa. Eu não falei que eu ia contar, então ela vai achar ótimo, imagina. Adorei. Qual que é o nome Guerreira dela? você. Eliane, a senhora é uma querida, uma linda. A senhora é uma super mãe maravilhosa. Para espremer Fica a cenoura. mensagem. Enfim. É verdade. Gente, outro recadinho pra quem tá ouvindo. O Spotify agora tem aquela
forma de tu classificar a gente no Spotify e seguir. E isso dá um super apoio pra gente. Então, quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify, classifica a gente, segue a gente. Outras plataformas de áudio também têm recursos como esse, que fazem, que demonstram para a plataforma que o podcast está sendo ouvido, está sendo gostado pelas pessoas. Então, deem esse apoio para nós, já que o conteúdo todo tá aí disponível para vocês. E muito obrigada por terem ouvido, e a gente espera vocês participando dos episódios com as histórias de vocês. Um lembrete bem importante, né, Thay? Eu sei que tu convidou o pessoal para participar. Se por acaso você, pessoa que está nos ouvindo, tiver uma historinha bacana, manda para contato@nozdanutricão.com.br ou no direct, que a gente traz aqui, né, Thay? Ah, e detalhe, não quer ser identificado? É uma historinha que tu não quer, né, em relação com o teu nome? Não tem problema, a gente lê no anônimo, como se... A gente te Entendeu? chama de Ariel. É, tudo, Entendeu? tudo certo. Ariel é neutro. É A gente neutro. chama de Ariel. Pode ser sereia, Entendeu? pode ser produto de limpeza. Não, Ariel antes de ser sereia é um nome de anjo, entendeu? E anjo não tem sexo, É então isso. fica tudo em casa. Então, Perfeito. tu pode contar a história que quiser, a gente não vai expor nada, a gente vai ler na íntegra, comentar e tu fica bem de boa, que a gente não vai falar nada, bem quietinhos. Então, manda pra gente a tua história que a gente lê pro próximo episódio. E é isso. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Beijos.